Olá, tudo bem? Vamos para o nosso estudo, né? O estudo minucioso da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o livro de 1 Samuel, o capítulo 15. Eu convido você, pegue a sua Bíblia e vamos juntos fazermos essa leitura para sabermos, né, o que Deus está falando conosco através da sua palavra. Que nos diz assim: E Samuel disse a Saul: O Senhor me enviou para te ungir rei sobre seu povo, sobre Israel. Escuta, portanto, a voz das palavras do Senhor. O Senhor dos exércitos fez assim: Eu me lembrei do que fez Amaleque a Israel, quando lhe impediu o caminho, quando este subia do Egito. Agora vai e fere Amaleque, e extermina tudo o que ele tem. Não os perdoe, mas mata os homens, as mulheres, meninos, crianças que mamam, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 homens de Judá. Vamos parar por aqui, vamos analisar, né? Aqui você observa que Deus fala para Saul vingar dos amalequitas. Aí você fala, mas Deus, ele não falou também nos 10 mandamentos, porque aqui ele já tinha colocado as leis, né? Nós vemos que as leis já estavam em vigor. As leis de Deus, os 10 mandamentos aqui já estavam em vigor. Agora Deus manda eles matarem todos os amalequitas. Crianças, homens, mulheres, bois, ovelhas, camelo, todo jumento, toda a cidade. Aí você me pergunta, mas que Deus é esse? Que manda matar? Né? É uma pergunta, uma indagação que você fica achando por que essas coisas acontecem, né? Nós chegamos aqui, eu queria chegar a esse ponto com você. Deus, quando ele tirou o povo de Israel, ele já tinha dado uma ordem para o povo não se fazer aliança com outros povos, que não fosse da linhagem de Israel. Era só para eles fazerem aliança com eles mesmos, entre eles mesmos. E esse povo, os amalequitas, era um povo ruim. O povo de Israel não queria brigar com eles. Tanto que o povo de Israel só pediu autorização para que eles passassem, porque para onde eles iriam, tinha que passar na terra dos amalequitas. Tinha que passar na terra dos amalequitas. E os amalequitas conheciam o povo de Israel. E eles negaram essa passagem. Então Deus ordenou, olha, já que eles negaram a passagem, então vocês destruam. Então, quando a gente entra no assunto, por isso que eu falo para vocês, gente, nós não podemos ler um versículo aleatório. Você tem que saber todo o contexto. Porque se eu leio isso aqui, quando Deus fala, olha agora, o versículo 3, agora vai e fere a Amaleque, extermina tudo que ele tem, não perdoes, mata homens, mulheres, meninos, crianças que mamam, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Quando a gente lê só esse versículo, você vai falar que Deus é um Deus ruim, né? É como que eu já ouvi tantas mensagens, tantas pessoas, né, principalmente no YouTube, no Facebook, que fica mandando aquelas mensagens que Deus não existe, que Deus é um Deus demônio, mas não sabe o contexto da história.
Não sabe. Quando Deus fala, não matarás, é para você não matar aleatoriamente, para você não matar as pessoas por querer. Eu quero matar e pronto, eu vou matar. Aqui tem que ter um motivo muito significativo, porque não era uma pessoa que estava passando, que tinha que passar para o Egito. Era uma nação. Era uma nação enorme, era a nação de Israel. Para você ter uma ideia, só os soldados, né, que o povo, que o rei Saul convocou para, né, guerrear contra os amalequitas, foram 200 mil homens de infantaria. 200 mil. Só de homens. Mais 10 mil homens de Judá. Então, quantos homens, só homens de guerras, né? Só os homens de guerras para atravessar. E o que eles fizeram? Eles negaram. Aí você vai me dizer o quê? Deus, ele poderia ter feito aquele povo dormir, aquele povo, para eles ter passado lá, eles poderiam ter pegado tudo deles. Não, Deus mandou destruir. Destrói, já que eles não querem, né? Já que eles não querem, que vocês não vão fazer nada, vocês só vão passar. Então nós temos que saber o contexto. Porque não era um homem, era uma multidão, era milhares e milhares e milhares de pessoas, fora os animais. Talvez você fale, por que então não matou só os homens e deixou as mulheres? Porque ele já tinha aquela cidade. Quando a gente estuda, eu vou falar para você, talvez você não compreenda, quando a gente tá falando sobre isso, talvez você não compreenda, você acha que Deus é um Deus ruim, que Deus é ruim, sim. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você conhece o lado espiritual das coisas, nós temos, né, existem pessoas do lado de Deus e tem pessoas do lado do diabo, do demônio. Então, aquelas pessoas eram pessoas do lado dos espíritos trevosos. Tá entendendo? Quem não está na luz está onde? Está nas trevas. E aonde que é as trevas? As trevas é de quem? É de Deus ou do diabo? É do diabo. Você está entendendo? Então, aquela povo, aquela nação, os amalequitas, eram filhos de demônios. Ali, quem estava comandando aquele povo, quem estava direcionando aquele povo todo, não era o Espírito Santo, mas sim os espíritos trevosos que estavam ali comandando aquela nação toda. Por isso que eu falo para você que até os animais de uma pessoa que não anda na presença de Deus é maldito. Até os animais, para você ter uma noção. Deus mandava destruir tudo. Porque ali, demônios tá naquele animal. Os demônios tá naquela casa, os demônios tá naquela cidade, os demônios tá naquele bairro, os demônios estão no alimento deles, nas roupas deles. Então, é muito perigoso até você comprar roupa. Muita gente compra roupa de brechó, né? Isso, talvez você ache, isso não tem nada a ver. Mas isso tem muito a ver. Você fica escravizado. Você fica maldito. Olha só o grau, quanto a gente conhece a espiritualidade. Quando você estuda a espiritualidade, você vai saber, sim, os espíritos trevosos que toma conta. A Bíblia mesmo fala que quando teve se não me engano foi João Batista, se não me engano, eu não lembro mais qual foi o profeta, que ele mandou uma multidão de demônios perseguirem os porcos, entrarem nos porcos.
Então nós temos que ver isso. Os demônios, eles agem nos animais. Eles atuam nos animais. Os demônios das pessoas que não são pessoas de Deus. Eu me lembro que uma vez eu fui em um determinado lugar que lá estava construindo casas, né? Eu fui dar uma olhada para me ver, porque como o local era próximo da cidade, eu falei assim, deixa eu lá ver que talvez eu me interesse e compre uma casa lá. Quando eu cheguei lá, um cachorro me pegou, veio de cheio em cima de mim, com uma fúria enorme. E todo mundo lá ao redor falou para mim, esse cachorro é tão mansinho. Eles não entenderam por que o cachorro fez aquilo comigo. Mas ele veio com tanta fúria em cima de mim, como se falasse assim, aqui você não entra. Nesse bairro você não entra, você não entra aqui. Assim, me tirando, né, tocando de lá. Sendo que depois as pessoas falaram para mim, que eu fiquei sabendo, que lá era um lugar, que aquele cachorro era muito manso. Mas muito manso por quê? Para aquele povo de lá. Como eu era da luz, eu cheguei lá, ele me estranhou. Ele não gostou da minha presença de lá. E depois, mais tarde, eu fiquei sabendo coisas que faziam lá dentro. O sacrifício que fizeram para levantar aquele bairro, aquelas casas. Sacrifício satânico. A gente observa essas coisas. Então, aquele animal era possuído por Satanás. E Satanás não queria eu lá. Então, eu saí. Então, por isso que a Bíblia, quando fala, não sei se você já leu, que quando Jesus mandou os 12 discípulos saírem para evangelizar, Jesus falou para eles, se a cidade com que vocês estão evangelizando não aceitarem vocês, até o pó daquela cidade vocês batem. Não leve nem o pó daquela cidade. Olha para você ver como que é tremendo, como que é importante a gente ter conhecimento do mundo espiritual. Porque até o pó daquela cidade era maligno. Você está entendendo? Muitas das vezes você hoje, né? E olha que isso aconteceu, não é no Velho Testamento, que muita gente, isso aí é no tempo antigo, que as pessoas, né, tinha tudo isso. Não, foi agora, foi na época de Jesus, que o próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus disse isso. Você está entendendo? Por que muitas coisas ruins acontecem com muitas pessoas e você fica achando que o Deus Javé é um Deus ruim? E as pessoas colocam isso até na sua cabeça e você acredita. Porque você não tem o conhecimento da espiritualidade. A própria Bíblia, ela nos orienta que os demônios, eles lutam entre si por nossas vidas. Eles brigam por nossas vidas. É porque nós não enxergamos. Imagina se você enxergasse, né? Então, irmãos, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus na essência. Não aleatoriamente. Não indo só na igreja, dia domingo, ou na escola dominical. Porque ali na escola dominical só apresenta para você o doce. Só o doce. Eles não te dão o salgado. O amargo eles não te dão. Então, ele só te dá o doce. E aquele doce, muito doce, vira melado e vira ruim, né? Então, nós temos que aprender a palavra na sua essência. Essência da sabedoria. Por isso que o próprio Deus, ele nos ordenou, né? Através de Salomão, ele vem e fala
que nós devemos adquirir conhecimento e sabedoria. Nós devemos atá-la, colocar ela na nossa testa, procurar conhecer a espiritualidade, conhecer como os espíritos malignos agem, conhecer como a feitiçaria age, para que você fique alerta. Porque se você conhecer só a palavra de Deus e não conhecer o mundo exterior, o que vai acontecer? Você vai achar que Deus é um Deus ruim. É um Deus perverso. Muitas das vezes, você vê um pai estuprando o filho, ou algum homem estuprando um filho, a criança até morre batendo, né, coisa. Você acha um absurdo. Mas tudo isso, um morre para salvar outras pessoas. Quantas pessoas que aquele indivíduo não fez esse ato? Só depois que ele fez tantos atos desse tipo, até ele chegar a matar uma criança, que ele vai ser preso. Tá entendendo? É bom que aconteça essas coisas. Deus permite que aconteça essas coisas para que a sociedade venha conhecer, venha saber. Porque se uma criança não morre, aquele cara vai ser sempre o ilustre da sociedade. Como aqui mesmo no Espírito Santo, nós tivemos um caso de um pastor. O pastor estuprava os próprios filhos dentro de casa. E no domingo, ele ia para a frente do púlpito evangelizar. Quantas crianças que esse pastor não estuprou? Se os próprios filhos dele, 2 crianças. Agora eu pergunto para você, quantas outras crianças ele não fez isso? Mas Deus permitiu que aquelas crianças, ele matasse aquelas crianças, ele estuprou tão forte, tão violentamente, que as crianças não suportaram, morreram. Agora eu pergunto para você, quantas outras crianças ele não fez isso? Quantas pessoas? A mulher dele sabia? Era um pastor demoníaco e estava na igreja evangelizando. Saía, né, do ato pecaminoso e ia para o altar pregar. Por isso que nós devemos conhecer. Aí Deus mostra, porque a Bíblia fala que não fica nada impune. Talvez, se não for de uma forma, vem de outra. Mas não vai ficar impune. Tanto que o mundo conheceu esse pastor. Tanto que o mundo todo, esse ato que ele praticou, o mundo todo veio a conhecer quem era ele. Tá entendendo? É igual o caso também dessa deputada, né, federal, que aconteceu lá em São Paulo, que ela está presa até hoje. A casa dela era um harém de demônios. Ali praticava todas as orgias sexuais que você nem podia imaginar estava acontecendo. E ali era um encontro de pastores aproveitando das meninas que estavam lá. Ela pegava essas meninas das ruas e levava para casa dela e servia como um prato, um banquete para pastores. Por isso nós temos que tomar cuidado. Mas nada fica impune aos olhos de Deus. Então, coisas assim acontecem para mostrar para o mundo, não que Deus é ruim, Deus é perverso. Por que Deus deixou isso acontecer? Para mostrar para o mundo, para a sociedade, como que é. Para não confiar nos homens. Tá entendendo? Então, aqui, vamos continuar agora no nosso estudo. Então, Saul chegou à cidade de Ameleque e pôs uma emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide, retirai-vos, sai do meio dos amalequitas, para que eu não vos extermine juntamente com eles. Porque vós fizeste benevolência para com todos os filhos de Israel, quando subiam do Egito.
e os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. E Saul venceu Amaleque desde Avilá até Sur, que está diante do Egito. E ele capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminou todo o povo pela espada. E Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois e do que era bom. E os cordeiros não quiseram exterminar, mas tudo que não tinha valor eles exterminaram. Então o Senhor falou a Samuel dizendo: lamento haver feito rei a Saul. Tá vendo? Ele foi para a guerra e o que Deus falou para Saul? Vai e extermina tudo. Tudo que você achar lá, você vai exterminar. Mas o que ele fez? Ele guardou para ele as melhores ovelhas, os melhores bois, os melhores cordeiros. Ele tirou para ele. Ele não exterminou. E esse foi o mal que ele fez. É o que acontece em muitas igrejas, né? Permite certas coisas, igual quantos pastores, né, que não adulteraram, né? E a igreja perdoou esse pastor. E ele vai continuar fazendo isso. Por que um irmão da igreja, quando adultera, um irmão de banco, eles excluem? Mas por que eles não excluem o pastor? Uma pergunta que eu falo para você. Eu conheço muitos pastores que estupram até hoje mulheres, crianças, e estão administrando trabalhos na frente de trabalhos. E a igreja toda sabe, mas encobre. Você acha que Deus está abençoando esta congregação? Quem está agindo nessa congregação é Deus? Não, é os demônios. Porque quando você tapa seus olhos para as coisas certas, Deus entrega você para Satanás. Toma, é sua, é seu. Você está entendendo? É seu, faça o que você quiser com ele. Não quero mais esse daí, não. Deus até vomita. A Bíblia fala que Deus até vomita. Olha só, aí fala, olha o que fala. Então o Senhor falou a Samuel dizendo: eu lamento haver feito rei a Saul, porque se afastou de mim e não cumpriu as minhas palavras. Isto desagradou a Samuel e clamou ao Senhor durante toda a noite. Deus se arrepende de ter colocado Saul como rei. Porque ele pediu a Saul um comportamento. E Saul desobedeceu a voz de Deus. A palavra de Deus, ela não volta atrás. Ela não volta. Ela não volta vazia. Então nós temos que ter muito temor e tremor diante de Deus. Aí vamos continuar. E Saul se levantou de manhã cedo para ir ao encontro. E Samuel se levantou de manhã cedo para ir ao encontro de Saul. Anunciou a Samuel que Saul tinha chegado ao Carmelo, e que ele levantou para si uma coluna e depois voltou, saiu e desceu a Gilgal. Quando Samuel chegou a Saul, Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpre a palavra do Senhor. Mas Samuel disse: que significa este balido de ovelhas aos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? E Saul respondeu: eles vieram dos amalequitas, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor seu Deus. Nós exterminamos o resto. Olha a cara de pau de Saul. Os israelitas, ele permitiu que eles poupassem o melhor do boi, das ovelhas, para ainda, olha só que cara de pau, para oferecer em sacrifício ao Senhor. Eu vou pegar a ovelha deles, as ovelhas malditas, para fazer um holocausto ao Senhor.
Eles tinham que ter pegado as ovelhas deles, que as ovelhas deles eram ovelhas santas, ovelhas abençoadas. Mas eles foram pegar o quê? As ovelhas malditas. E olha só. Mas Samuel disse a Saul: permita, eu te direi o que o Senhor me falou esta noite. E ele respondeu: dize. E Samuel disse: tu não eras pequeno a teus olhos, todavia foste feito cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E o Senhor te enviou a este caminho e disse: vai e extermina estes amalequitas pecadores e guerreia contra eles até exterminares totalmente. Por quê, pois, não obedeceste à voz do Senhor, antes se lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: eu obedeci à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e exterminei os amalequitas. E o povo tomou o despojo das ovelhas e bois e o melhor das coisas condenadas para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gigal. Mas Samuel disse: porventura os holocaustos e sacrifícios não são tão agradáveis ao Senhor como a obediência à voz do Senhor? Vê, a obediência é melhor do que sacrifícios e o atendimento é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a desobediência é como o pecado de adivinhação. Tá vendo? De teimosia. É o pecado de idolatria. Tá vendo? Pecado de idolatria. Talvez você fale assim: eu não tenho imagem de escultura, eu não faço idolatria. Mas você está desobediente diante de Deus. Então, a desobediência é igual. É o que eu sempre falo, não existe pecadinho e pecadão. Tem muita gente que gosta de condenar a igreja católica por causa das imagens de escultura que eles têm, que eles possuem. Mas é desobediente. É negligente na palavra de Deus. Na obediência, ele é negligente. É o que a Bíblia fala. Você fala do mal do outro, mas não tira o cisco que está no seu olho. Você vê o cisco no olho do irmão, mas não tira o seu cisco que está no seu olho. E você quer bênção, receber bênção e bênção e bênção. Aí depois você vem e abre a sua boca com a maior ironia, dizendo: Deus não existe. Deus é malvado. O que Saul fez aqui? Tá vendo? Por que Deus mostra para nós, como eu falo, gente, leia a Bíblia rigorosamente. Não pegue versículo aleatório, que você vai se estrepar. Aqui aconteceu isso. Saul pega, ainda quer, gente, olha a capacidade do rei Saul. Vai fazer o holocausto ao Senhor com animais alheios, que não custou nada para ele. Que não custou nada para ele. E a palavra de Deus fala: porque a desobediência é como o pecado de adivinhação e a teimosia é como o pecado de idolatria. Por isso que rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou para que não sejas mais rei. Nossa, o cara já estava lá no comando de tudo. Já estava, né? Ele era um homem bonito, forte, né? Estava no comando de tudo e Deus tira tudo dele. Volta a ser miserável. Então Saul disse a Samuel: pequei, porque desobedeci a ordem do Senhor e as tuas palavras. Eu temia o povo e obedeci a sua voz. E agora, perdoa, eu te peço, meu pecado, e volta comigo para eu adorar ao Senhor. Olha só, agora ele abre os olhos. Eu pequei, Samuel. Volta comigo, vamos adorar a Deus. Ora para Deus me perdoar. Não, mas não tira meu reino, por favor. Eu vou obedecer a Deus.
Mas Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto desprezaste a palavra do Senhor, e o Senhor te desprezou para que não seja mais rei sobre Israel. Gente, a palavra de Deus é sim, sim, e não, não. Quando eu falo para vocês, a Bíblia, nos 10 mandamentos, tem 2 mandamentos, que são os 2 principais, né? Que é o primeiro e o segundo mandamento, que um diz assim: adorarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. O segundo mandamento: amai, ele não fala para adorar. Aí já muda a história. Amai o próximo como a si mesmo. Então, esses 2 mandamentos. O que significa, eu vou falar para vocês, o que significa a tradução desses 2 mandamentos? O primeiro: adorai a Deus sobre todas as coisas. Porque você e Deus é sim, sim, não, não. Você está entendendo? Você e Deus é sim, sim, não, não. Então, entre você e Deus, é isso. Deus fala para você: obediência quero e não sacrifício. Ele quer a sua obediência. Obediência, sua fidelidade para com Ele. Agora, entre você e o seu próximo, entre homem e homem, Deus diz que nós devemos amar o próximo como nós mesmos. Você tem que amar o seu próximo como se você estivesse amando a si próprio. Tá entendendo? Então já é um outro mandamento. Vamos continuar aqui. E quando Samuel se virou para ir, Saul pegou a orla de sua capa que se rasgou. Tá vendo? Ele ficou tão desesperado, Saul ficou tão desesperado no momento, que ele agarrou Saul. Saul virou para ir embora, para você ver o desespero. Samuel virou para ir embora, o desespero de Saul. Ele agarra a capa de Samuel, de uma forma tão violenta que chegou a rasgar a capa de Samuel. O desespero que Saul ficou foi tão grande, porque Saul, ele era um homem alto. A Bíblia fala que dos ombros para cima, ele era um homem muito alto, muito bonito, muito forte. Então ele tinha força. O que adiantava toda a força dele, toda a beleza que ele tinha, mas ele não tinha o quê? A essência de Deus ele não tinha com ele. Então Samuel lhe disse: o Senhor hoje rasgou de ti o reino de Israel e o deu a teu próximo, que é melhor do que tu. E o poder de Israel não mudará a sua decisão, nem se arrependerá, porque ele não é homem para que se arrependa. Deus não é homem para se arrepender. É o que eu sempre falo: Deus é sim, sim, não, não. A gente, né, volta atrás, Deus... Aí quando fala assim, mas quando a Bíblia fala, né, que Deus, ele é misericordioso. Sim, ele é misericordioso. Em que sentido? No sentido que quando você faz algo errado, digamos que ele não quer que você faça alguma coisa errada que você fez. Alguma coisa errada que você fez. Aí você pede perdão. Senhor, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Aí olha só, olha como que a gente tem que ter entendimento e compreensão das coisas. Quando você faz algo errado, que você pede perdão para Deus, Deus perdoa. Porque Ele é, juntamente, Ele é um Deus misericordioso. Mas esse pecado que você fez, esse ato errado que você fez, pecaminoso que você fez,
você vai pagar. Ele te perdoa. Você está entendendo? Ele perdoa. Ele perdoa o quê? Ele perdoa para que você, daqui para frente, você não faz mais. Mas o que você já fez, esse ato você vai pagar o preço por ele. Não pensa que vai ficar impune, que não vai. Você fez um ato, talvez você fale assim, irmã, eu fiz um ato muito ruim na minha adolescência, quando eu era criança. E eu carrego esse peso até hoje. Eu já pedi tanto perdão para Deus, mas eu carrega. Você não vai mais fazer. Por que Deus faz isso conosco? Para que nós venhamos aprender. Para que você não venha fazer mais. Porque, digamos que você faça, digamos assim, você faz algo ruim com alguém, né? Muito ruim. Aí depois você pediu perdão para Deus. Pediu perdão para a pessoa, pediu perdão para Deus. Tudo bem, Deus perdoou. Olha só, Deus perdoou, porque Deus é um Deus misericordioso. Você pediu perdão, porque Ele mesmo fala na Bíblia, né? Que nós devemos pedir perdão. Ele perdoa, Ele é misericordioso, que Ele encobre multidões de pecado, tudo isso, né? A gente sabe disso tudo. Mas só que aquele pecado que você fez, aquela transgressão, aquele erro, você vai pagar. Pela toda a sua existência na face da terra, você vai pagar. Por que Deus te cobra isso? Para que você nunca mais faça aquela coisa mesmo. Você vai sempre ter na mente. Se você fez mal para alguém, sempre que você vê aquela pessoa, você vai lembrar do mal que você fez. Você vai ficar chateado. Você vai ficar mal. E Deus vai te privar de algum benefício que Ele ia dar para você. Ele te priva, Ele tira, como aconteceu aqui com o rei Saul. O que Ele fez com Saul? Ele tirou o quê? O que Saul gostava mais? Qual era o principal de Saul? Era a fama dele, né? Ele era rei. E Deus tira isso de Saul. Então Deus tira algo de você. Então é por isso que nós devemos temer e tremer. Por isso que a Bíblia fala isso, né? Você tem que temer e tremer diante de Deus. Porque a conta vem. A conta vem. É a mesma coisa que você está pagando, né? Internet. Aí você parou de pagar, né? Aí eles vão e cortam. Eles só volta a você a continuar a ter internet quando você paga a conta. Internet, luz, essas coisas. Não é verdade? Assim é Deus. Mas aquilo ali, sempre você vai lembrar. Se eu não pagar, eu vou ficar sem. Não é verdade? Então, irmãos, nós temos que ter muito conhecimento, muito entendimento para compreender as razões de Deus. E aqui fala: e este disse, eu pequei, mas agora eu te peço, dá-me a honra diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para eu adorar ao Senhor teu Deus. Então Samuel voltou e seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. E Samuel disse, trazei-me Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele em cadeias. E Agag disse, aproxima-se a amargura da morte. E Samuel disse, como a tua espada desfilhou mulheres, assim tua mãe ficará desfilhada entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. E Samuel partiu em direção a Ramá, e saiu, e Saul subiu à sua casa em Gibeá de Saul. E Samuel não viu mais Saul até o dia de sua morte. Todavia, Samuel lamentou por Saul, e o Senhor se arrependeu de haver feito Saul rei sobre Israel. Coisa triste, né?
Coisa triste. Saul, Deus arrependeu de ter feito Saul rei. Que Deus continue nos abençoando, nos ensinando, né, a andar na presença dele. E que nós possamos temer e tremer diante de Deus. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva nesse canal. E que Deus abençoe você, que a partir de agora você já tem um novo aprendizado, né? Que conheceu agora o poder de Deus, como que Deus age conosco, como que nós devemos agir com Deus. E que Deus continue, né, abençoando, te fortalecendo, te alimentando, para que você possa crescer diante de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.